O Ministério Evangélico de Ensino Bíblico apresenta Aprendendo a Palavra, com o pastor Gilberto Costa e a missionária Fátima Coimbra. Muito boa tarde, queridos ouvintes, a paz e a graça de Jesus estejam com vocês. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do seu programa Aprendendo a Palavra. Quem vos fala aqui é o pastor Gilberto Costa e nós estamos no nosso propósito aí firme da leitura da Bíblia Sagrada completa, né? Olha, você que tem nos acompanhado, já são mais de 130 programas e nós começamos lá em Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Lemos ali os 2 primeiros capítulos, os 3, aliás, primeiros capítulos, onde a gente viu como é que foi a criação do universo, como é que Deus criou o ser humano e aquele momento triste, né, onde o ser humano decidiu viver ali longe de Deus. E aí chegamos nessa confusão que estamos hoje, não é? Pulamos já para a solução do problema, que é o Novo Testamento, com a chegada do nosso Deus que resolveu se fazer carne, habitar entre nós, pagar o preço do nosso pecado, e esse é Jesus Cristo. Então ele veio, e o Novo Testamento, a nova aliança que ele estabeleceu com os seres humanos, então, conta exatamente essa vinda dele em carne nos 4 primeiros livros, né, que são os evangelhos. Aí lemos Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois lemos Atos dos Apóstolos, mostrando como é que a igreja começa, não é? Lembrando que igreja vem do grego eclésia, que são as pessoas, né? A igreja é o grupo de pessoas ali reunidas adorando a Deus, seguindo a Jesus, não é? E aí vimos em Atos dos Apóstolos como foi que a igreja começou a sua caminhada logo após nosso querido Jesus subir aos céus, né? Morreu, ressuscitou, subiu aos céus. E aí terminamos Atos dos Apóstolos e começamos os livros de ensinamentos, os livros chamados de doutrina. Doutrina quer dizer ensinamento. Então começamos com a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, e aí é quase um resumo do Novo Testamento, o livro de Romanos. E agora estamos no livro seguinte, que é a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, né? Então já estamos aí no capítulo 6, você já pode abrir sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 1. Então abra aí a sua Bíblia e vamos juntos ver aí mais um quesito importantíssimo do apóstolo Paulo ministrando para essa igreja de Corinto, né? Os coríntios são os moradores da cidade de Corinto. Então vamos ver o que o apóstolo Paulo... Você tem acompanhado, ouvinte, que essa igreja de Corinto parece ser uma igreja um pouco problemática na época do apóstolo Paulo, né? Uma igreja onde havia inveja, discussões, onde as pessoas que viviam no pecado, elas tinham missões na igreja, né? Tinham funções na igreja. E aí o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta em parte para poder orientar os irmãos, né? A como viver em santidade, como realmente recuperar o caminho aí, a santidade, a vida com Deus, quase diria o primeiro amor dessa igreja de Corinto com Deus, né? Então vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 1.
Diz assim a palavra de Deus: se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios, em vez de levá-la aos santos? Então aqui Paulo está dizendo o seguinte: ó, se você tem alguma causa, alguma questão, alguma queixa contra um irmão em Cristo, então Paulo está dizendo, não ponha o irmão na justiça comum, não vá para os ímpios, para aqueles que não têm aliança com Deus, que praticam a impiedade, que não obedecem à palavra de Deus, mas de preferência vá buscar os irmãos da igreja e expor a sua causa, fala com o irmão, leva lá para os irmãos da igreja para se tentar aí um acordo amigável, quer dizer, tentar resolver as questões entre os irmãos usando aí a orientação bíblica, E ele vai seguindo aqui, no versículo 2, Paulo pergunta: vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Olha aí, os santos. Pastor, quem são esses santos? É você quando você decide entregar o governo de sua vida a Jesus e seguir obedecendo a palavra de Deus. Ah, pastor, mas eu pensei que santo era aquelas imagens, aquele pessoal que foi muito bonzinho, que foi canonizado. Vejam que Paulo se refere claramente aos santos, assim como o resto da Bíblia, como as pessoas que estão se santificando. Então, a palavra santo quer dizer separado do pecado. Então, são pessoas que estão buscando ali a santidade, São pessoas que não têm nenhuma autoridade para interceder por nós junto a Deus, porque a Bíblia nos diz, o próprio Jesus falou assim, lembra quando a gente estudou lá no Evangelho de João, dizendo, Jesus falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não é assim? Então a gente vai aprender também nas cartas de Paulo a Timóteo, Paulo ensinando assim, que só há um mediador, alguém que fica no meio entre Deus e os homens. E esse mediador é Jesus Cristo. Então não existe outro. Esses santos, entre aspas, que são colocados como pessoas muito boas, que podem interceder por nós diante de Deus, não é assim que a Bíblia nos orienta para chegar junto a Deus. A Bíblia nos orienta para chegar junto ao Pai através do Filho, diretamente através de Jesus Cristo. Então Paulo está falando aqui dos santos, são as pessoas da igreja. Olha que bacana. Então, segundo esse versículo 2, se você faz parte da comunidade, não de uma denominação, de uma instituição, mas da igreja, da eclésia, da comunidade de pessoas que estão adorando a Deus, você vai julgar junto com Jesus, no dia do julgamento, as pessoas que não fazem parte desse grupo que entregou o governo de sua vida a Jesus. Não é interessante? Está aqui no versículo 2, Paulo perguntando, vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Ele pergunta. Aí ele faz outra pergunta aqui. Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Então, Paulo está insistindo aqui, tragam as questões para os irmãos, Verso 3, outra pergunta de Paulo. Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos? Eita! E aí? E aí, hein, ouvinte? Sabia dessa? Pastor, como a história quer dizer que se eu entregar o governo de minha vida a Jesus, de coração sincero, e realmente seguir a sua palavra, obedecer a sua palavra, procurar seguir as orientações de Jesus, ter comunhão com Jesus, buscá-lo em primeiro lugar, significa que lá na frente, quando Jesus voltar e quando a gente ressuscitar, ganhar um novo corpo glorificado, vai haver então um tribunal e anjos serão julgados. Olha aí,
Que anjos são esses? Aqueles anjos que foram expulsos do céu. O chefe deles, que era chamado Lúcifer, cheio de luz. Esse nome bota medo em muita gente, né? Mas o nome quer dizer cheio de luz, né? Alva da manhã, cheio de luz. Era o nome do querubim da guarda ungido que servia diante do trono de Deus e que quis ser igual a Deus, quis se rebelar contra Deus. Então, por causa disso, ele foi expulso do céu, junto com 1/3 dos anjos que seguiram esse anjo rebelde na sua rebelião e foram lançados aqui na terra, e hoje são aí o que é chamado Satanás, que é apenas uma palavra em aramaico que quer dizer inimigo, adversário, e também chamado diabo, que vem da palavra grega diabolos, que quer dizer o falso acusador, aquele que acusa com falsidade. Então tá aí, haveremos de julgar os anjos. E é possível, pastor? Sim. Não vamos esquecer que os anjos são criaturas de Deus também, né? Apenas a diferença é que eles vivem, não é, no mundo espiritual, eles não têm corpo como nós. Então eles não vivem pela fé, porque eles já vivem no mundo espiritual vendo Deus como Ele é de verdade. Então, por isso que a rebelião dos anjos não foi perdoada por Deus. E nós não, nós estamos aqui na Terra, nós vivemos no mundo físico, né? Então, tudo que sabemos do mundo espiritual é pela fé, né? Nós cremos pela fé. Então, por isso que as pessoas que fazem parte da igreja vão julgar os anjos, né? E aí Paulo continua no verso 3, dizendo, quanto mais as coisas desta vida. Quer dizer, em outras palavras, se vocês vão julgar os anjos, imagine então as questões aqui do mundo, né? Então ele conclui dizendo, verso 4, portanto, se vocês têm questões relativas às coisas desta vida, designem para juízes os que são da igreja, mesmo que sejam os menos importantes. Interessante essa dica, né? Verso 5, digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre irmãos? Mas, ao invés disso, um irmão vai ao tribunal contra outro irmão, e isso diante de descrentes. Quer dizer, Paulo está chateado aqui porque o irmão botava o outro na justiça, né? Em vez de chamar para conversar, depois convocar outros irmãos, né, que tenham direção, sabedoria do Espírito Santo para julgar, né, para que cada um exponha a sua causa e os irmãos aceitem, né, o julgamento que vem de outro irmão. Não, já bota o irmão na justiça diante de pessoas que muitas vezes não seguem a Jesus Cristo, né? Aí Paulo segue, interessante, não sei se você já tinha parado para pensar nisso, né? Coisa interessante. Versículo 7, então, do capítulo 6, Paulo diz, o fato de haver litígios entre vocês, litígios são brigas na justiça, né? O fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota. Olha aí. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Em vez disso, verso 8, em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos, e isso contra irmãos. Quer dizer, Paulo chateado aqui, dirigido pelo Espírito Santo, dando uma bronca nos irmãos da igreja de Corinto, dizendo assim, ó, se você não quer chamar outros irmãos para expor a causa, então engula a injustiça, sofra o prejuízo, mas não bote o irmão na justiça comum, né? Não escandalize ali o nome de Jesus, né? Não escandalize a igreja, não a instituição, nem o prédio, mas a comunidade, né? Ou seja, Paulo está dizendo assim, olha, o pessoal que não é de Jesus vai dizer, ó, tá vendo esses crentes aí? Dizem que servem a Deus, mas eles mesmos entre si não se entendem, ó, vivem brigando na maior cachorrada, não é?
botando o outro na justiça ou falando mal um do outro, né? Por exemplo, você que prega o evangelho, você fica falando mal, né? Queimando, né? Julgando abertamente os outros irmãos, os outros pregadores. O ideal é que você julgue o ensino, né? Então, se alguém está ensinando alguma coisa que vai contra a palavra de Deus, aí você explica para a igreja: olha, pessoal, tem pessoas aí ensinando para fazer sacrifícios a Deus, por exemplo, né? Fazer sacrifícios a Deus para conseguir as coisas de Deus. Mas a Bíblia já nos ensina que Jesus fez o sacrifício único, definitivo e suficiente, inigualável, e que eu hoje preciso apenas obedecer a Deus, preciso obedecer a Deus, preciso buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, não é assim que Jesus ensinou? E todas as demais coisas serão acrescentadas. Então esse ensino de fazer sacrifícios para obter algo de Deus, não é como se fosse uma negociação, não está de acordo com a Bíblia. Pronto, aí você fez bem, você está julgando o ensino em relação à Bíblia. Mas não julgue a pessoa, não fique dizendo: mas isso é fulano, cicrano, ou instituição tal e tal que faz isso, e faz porque são bandidos, faz porque são pessoas malvadas, mal intencionadas. Aí você está julgando a pessoa. Aí não pode, não é? Porque o julgamento, a prestação de contas de cada um vai ser dada diante de Deus, não é? Então não podemos fazer isso. Então tá aí, Paulo realmente dando uma bronca nos irmãos de Corinto em relação a isso, né? Versículo 9, Paulo segue perguntando: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Aí ele vai dar uma lista aqui, ó. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Eita, pastor, essa foi pesada. Rapaz, não dava para pular não, pastor, esse versículo. Não dá, irmãos. Eu sei que é um versículo pesado, difícil, né? Às vezes a pessoa fica até com vergonha de ler esse versículo, principalmente nos dias de hoje, né? Onde está todo mundo com medo até de ler a Bíblia, né? Com medo de falar sobre as coisas de Deus, principalmente quando toca nessa questão de quem, segundo a palavra de Deus, não herdará o reino de Deus. Então veja, primeiro ponto, né? Quem está dizendo isso aqui é a Bíblia Sagrada. Então, se você crê que a Bíblia Sagrada contém a palavra de Deus, do jeito que o Espírito Santo inspirou esses homens e mulheres para escrever a Bíblia, se você crê nisso, então você crê que as pessoas que fazem algumas dessas coisas que a gente leu aqui não vão herdar o reino de Deus. Está escrito aqui na Bíblia. Então, se você crê que essa é a palavra de Deus, e se você pratica uma dessas coisas, você vai procurar deixar e vai procurar ajuda em Jesus, porque sozinho você não vai conseguir, né? Se a gente conseguisse sozinho deixar tudo de errado que a gente faz, então não era necessário o Espírito Santo, não era necessário o poder de Deus. Então, se você crê que essa é a palavra de Deus, primeiro, você não vai ficar chateado nem revoltado com essa palavra, porque se ele está dizendo para nós, é porque ele está nos alertando para que a gente mude o nosso procedimento, não é? Não tem aquele ditado que é até do mundo, né? Quem avisa amigo é, né? Vai brigar com a pessoa, porque a pessoa tem uma estrada que se você continuar nessa estrada, lá na frente tem um abismo, e você está dirigindo de noite. Aí alguém põe uma placa dizendo: não vá em frente porque tem um abismo. Aí você vai brigar com essa pessoa, vai ficar chateado porque ela está te avisando?
Ela está te avisando. Mas se você acha que não, você diz, não, eu não acredito que essa placa seja verdadeira. Então, amém. Siga naquela estrada e pague para ver, não é? Como diz um termo até do mundo, né? Vou pagar para ver. Eu não acredito não, eu vou ver. Eu quero ver se isso é verdade. Então aqui não é necessário ninguém se chatear, ninguém se aperrear, ninguém se revoltar. Se você não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, se você acredita que a Bíblia é só mais um livro, é um conto de fadas, é a história da carochinha, que é tudo mentira, então você não vai se preocupar com esse aviso, não é verdade? É como aquele exemplo que eu dei, você vai achar que aquela placa de cuidado, abismo em frente, você vai achar que é mentira. Não, isso é nada. E você segue. Então, esse é o livre-arbítrio que Deus deu pra gente, né? A gente pode crer ou não crer. E depois, todos nós saberemos a verdade, né? Quem está certo e quem não está certo, né? Eu, pessoalmente, pastor Gilberto, creio plenamente que a Bíblia é a palavra de Deus. Creio plenamente que esse poder, ele modifica vidas. Modificou a minha vida, modificou a vida da minha esposa, da minha filha, e modifica vidas todos os dias. A gente vê os testemunhos, as maravilhas de Deus. Eu creio, mas não quer dizer que você tem que crer. Mas se você crê, então é necessário que você preste atenção nessa lista. E se você pratica uma dessas coisas, é necessário que você pare imediatamente, busque no Senhor, que você seja transformado. Então vou ler de novo, bem devagarzinho, para você ver aí se você está incluído numa dessas categorias aqui. É 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Diz assim: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Paulo pergunta, né? Aí Paulo segue dizendo: não se deixem enganar. Então lá vem a lista aqui. Nem imorais. Você é uma pessoa imoral? Pastor, o que é um imoral? A pessoa que só fala pornografia, fala palavrão, pensa pornografia. Tudo que as pessoas falam, você bota um duplo sentido. Faz aquelas piadinhas pornográficas, não é? Então se você faz isso, você está nessa categoria, imoral. Paulo diz, nem imorais, nem idólatras. Você é uma pessoa idólatra? Pastor, idólatra é a pessoa que adora as imagens, né? Que se ajoelha diante das imagens. Também. Mas também é idólatra aquele que adora a esposa, adora o marido, acima de Deus. Aquele que adora o filho, a filha. Aquele que adora o pastor. Aquele que adora a igreja. Aquele que adora o futebol. Aquele que adora o time de futebol, o trabalho, o carro, aquela pessoa que ninguém pode entrar no carro, bate o pé aí, cuidado para não entrar uma poeirinha no carro, adorando o carro, né? Então, não herdará o reino de Deus. Quem mais? Nem adúlteros. Adúlteros está bem claro, né? As pessoas que são casadas e se relacionam com outras pessoas, né? Traindo seu parceiro. Que mais? Nem homossexuais passivos ou ativos. Olha aí. Ah, pastor, mas isso tem os direitos dos homossexuais e tal. Volto a dizer, né? Aqui é o que a Bíblia está dizendo e vale para você que crê, né? Se você hoje é homossexual e você não crê que a Bíblia é a palavra de Deus, você não vai obedecer isso aqui, né? Se você está feliz e satisfeito com a sua situação, com a maneira pela qual você vive, você também não vai dar ouvidos a essa palavra. Mas, se você é homossexual e algo te incomoda e você não se sente feliz, seja por que motivo você se tornou homossexual, você não se sente bem com isso. Então, de repente, o Espírito Santo está tocando seu coração e você está querendo ouvir. Então, ouça essa palavra. Essa palavra é para você, né? Então não herdarão o reino dos céus, homossexuais passivos ou ativos, que praticam o ato homossexual ou que recebem em si mesmos, né? Verso 10, nem ladrões, olha aí. Ah, pastor, mas eu não roubo nada não, nunca roubei nada de ninguém. Bom, isso depende, né? Se você gosta de comprar CD pirata,
filme pirata, baixar filme da internet de graça, sem pagar, então você é um ladrão. Você está roubando o trabalho daquele cantor, daquele produtor do filme, porque você está assistindo algo que ele gastou muito dinheiro para fazer e você está assistindo de graça, sem pagar. Então você é um ladrão, tá vendo? Você que rouba você que não devolve os dízimos, você que não traz a sua oferta para a sua igreja, segundo Deus, está roubando a ele. Você que não paga seus impostos, sonega de propósito, compra sem nota, vende sem nota fiscal, também está roubando os impostos. Ah, o governo é ladrão, eu não vou pagar imposto não. Não importa que o governo é ladrão. A lei manda a gente pagar imposto, a gente tem que pagar. Então, se você não paga, está nessa categoria de ladrões, né? Não são só esses corruptos, nem aquele ladrão de rua, né, que assalta. Quem mais não entrará no reino não herdará? Nem os avarentos, pirangueiro, né? Pessoa pirangueira, que não quer, tudo está contando ali, fica com pirangagem, não entrará, não herdará o reino dos céus. Nem alcoólatras, né? Aqui entra o pessoal que se embriaga, seja com álcool, seja com drogas, né? Nem caluniadores, as pessoas que queimam os outros, né? Falando mentiras a respeito dos outros. Nem trapaceiros, né? Pessoas que enganam os outros. Todas essas categorias não herdarão o reino de Deus. E aí Paulo conclui esse assunto dizendo assim: assim foram alguns de vocês no passado, né? Falando com a igreja de Corinto. Mas, olha que lindo Paulo dizendo, mas vocês foram lavados, foram santificados, quer dizer, separados do pecado, foram justificados, quer dizer, foram perdoados. A pena que era para vocês, o castigo foi pago por Jesus naquela cruz. Foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, glória a Deus. Por isso que é lindo quando a gente vê uma pessoa que era desse jeito, né? Praticava tudo isso que a gente leu aqui, mas se arrependeu de coração sincero, se entregou a Jesus. Resultado, foi lavado, santificado, justificado no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Aleluia! Que bom saber que se você está praticando alguma coisa dessa, o acesso ao perdão está ao seu alcance na hora que você quiser. Basta se arrepender, confessar a Jesus, clamar que Ele venha governar a sua vida, que Ele venha te lavar, te santificar, te justificar, e aí está feito. Daí para frente é seguir a palavra de Deus e está feito. Bênção, né? Glória a Deus, então. Nós vamos dar um intervalinho agora, então, e na volta a gente continua no segundo bloco a falar desse recado precioso do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, tá certo? Não saia daí não, fica com a gente. Daqui a pouquinho a gente volta. Fica na paz e na graça de Jesus. Até já já. Ouça este e outros áudios do programa Aprendendo a Palavra na fanpage do Facebook, Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Ou acesse Ministério Evangélico de Ensino Bíblico.blogspot.com.br. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta ao meio-dia, aqui na Renovação FM. E às quintas, 8 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, segunda rua à direita após o Estádio do Arruda, sentido subúrbio. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito. Informações 986291752. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta ao meio-dia, aqui na Renovação FM. E às quintas, 8 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, segunda rua à direita após o Estádio do Arruda, sentido subúrbio. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito. Informações 986291752.
O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Ouça este e outros áudios do programa Aprendendo a Palavra na fanpage do Facebook Ministério Evangélico de Ensino Bíblico ou acesse Ministério Evangélico de Ensino Bíblico.blogspot.com.br. Glória a Deus, queridos ouvintes, estamos de volta para o segundo bloco do seu programa Aprendendo a Palavra. Quem vos fala aqui é o pastor Gilberto Costa e você está aqui. Vamos continuar dentro da nossa leitura, não é, que vamos fazer ali da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós paramos ali no capítulo 6, no versículo 11. Lemos até o 11, não é? Vamos agora ler até a partir do versículo 12. Então diz assim a palavra de Deus, a partir do versículo 12. Paulo falando assim para nós, queridos: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Olha que forte, né? Ele continua dizendo: tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Olha aí, importante, não é? Quer dizer, a gente como cristão, nós estamos livres para termos o nosso livre-arbítrio, escolhermos o que quisermos, não é? Mas nem tudo convém, não é? E aqui Paulo dizendo que nada vai poder nos dominar, né? Que nós não deixaremos nos dominar por nada, nem bebida, nem comida, nem time de futebol, não é? Absolutamente nada. E aí no 13, verso 13, Paulo diz: os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. Né? Porque a pessoa vai morrer, aí o corpinho vai ficar, né? O que vai para Deus é o espírito e a alma, a mente, não é? E segue Paulo dizendo: o corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então aqui vai um grande ensinamento do apóstolo Paulo, né? nos lembrando que Deus fez o nosso corpo, não foi para que o nosso corpo servisse à imoralidade, não é? A sensualidade, a prática de intimidade sexual feita por lugares que não foram criados por Deus para isso, não é? Então, mas o Senhor, veja que bonito aqui, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor. Então, Deus fez o nosso corpo para que o nosso corpo, do homem e da mulher, pudesse glorificar a Deus. E segue Paulo dizendo: e o Senhor para o corpo, não é? Feitos um para o outro, como o alimento é para o estômago e o estômago para o alimento, não é? Já pensou se a gente comesse a comida e não tivesse dentro do nosso corpo o estômago, não é? Que serve para digerir os alimentos? Como seria? Não é? Como é que nós poderíamos comer se não tivesse o estômago preparado por Deus para receber aquele alimento, para quebrar aquele alimento e depois mandar para o intestino, onde são sugadas as proteínas, as vitaminas, né? Então, do mesmo jeito, Paulo está nos dizendo aqui: olha, o corpo não foi feito para a gente praticar a imoralidade, foi feito para a gente glorificar a Deus, né? E no verso 14, Paulo continua dizendo: por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor, Jesus, né? E também nos ressuscitará. Olha aí. Verso 15. Vocês não sabem, Paulo pergunta aqui, vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Olha aí. Não é, né? A igreja, nós não aprendemos que a igreja é o corpo de Cristo, né? Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo. E já aprendemos que a palavra igreja vem do grego eclésia, não é? Que quer dizer comunidade, conjunto de pessoas que estão adorando a Deus. Então Paulo pergunta para nós, vou repetir aqui no verso 15: vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? E aí, vocês não sabem disso, né?
Paulo continua perguntando: tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? Ele pergunta. Eita, foi forte essa pergunta, né? Quer dizer, vou pegar por acaso os membros do corpo de Cristo, somos nós, nosso corpo, e vamos nos prostituir? Ele mesmo, próprio Paulo, responde: de maneira nenhuma. Verso 16: vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois está escrito: os dois serão uma só carne. Aqui Paulo está citando o livro de Gênesis, né? O famoso Gênesis capítulo 2, versículo 24, que diz ali, né, que por isso deixará o homem a casa de seu pai e de sua mãe, se unirá à sua esposa e os dois serão uma só carne. Aqui Paulo está nos lembrando que quando a pessoa tem intimidade com outra pessoa, sexual, ela se torna uma só carne com aquela pessoa. Mesmo que você não queira, mas isso acontece espiritualmente falando, aqueles dois corpos passam a estar entrelaçados, há uma troca entre os dois. E ali é uma aliança que, se você faz com a prostituição, você abre a brecha para que na sua vida o diabo e seus demônios possam tocar, possam provocar esfriamento do casamento, possam provocar impotência sexual, desinteresse, brigas, todo tipo de problema, né? E aí no verso 17, Paulo faz o contraste, né? Faz a comparação pelo outro lado, dizendo assim: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Tá vendo? Então ele compara, né? Olha, aquele que se une à imoralidade é como se unir a uma prostituta, entrar na prostituição. Ao contrário, aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com o Senhor. Olha que bonito, né? E aí no verso 18 Paulo continua nos recomendando ali para a igreja de Corinto, né? Essa carta foi para os coríntios, mas serve para nós. Paulo diz assim no 18: fujam da imoralidade sexual. Olha, todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Olha aí, hein? Boa essa. E no 19 ele faz uma pergunta fantástica. Pergunta assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Essa é a pergunta do apóstolo Paulo. Então está aqui, não é? Claro, se o Espírito Santo de Deus quer morar, vem morar dentro de nós, então o nosso corpo é como se fosse um santuário para ele, né? Onde ele vem morar. E depois então que você entrega o governo da sua vida a Jesus, aí você não pertence mais a você, né? A sua vida agora pertence a Jesus. Por isso que Paulo disse: e que vocês não são de si mesmos. Vocês não são mais donos da sua vida quando você se entrega a Jesus, porque ele já comprou a nossa vida com aquele sangue que ele derramou na cruz do Calvário, não é? E aí no verso 20 diz assim: vocês, diz exatamente isso, vocês foram comprados por alto preço, o preço aí do sangue de Jesus, né? E segue Paulo dizendo: portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo, né? Então nada de entregar, não é, o nosso corpo para cometer a imoralidade sexual. A gente sabe, queridos, que nesse mundo em que vivemos há uma apelação muito grande, não é? As mulheres estão sem perceber andando nuas, os homens sem perceber agindo quase como animais, não é? Assim, não pode ver passar uma mulher que já fica atrás e buzina e assovia e fala e chama. Quer dizer, há aquela tendência, né, natural do nosso corpo
a querer estar com várias pessoas, várias vezes, com um, com o outro. Veja que isso a gente acaba perdendo a nossa humanidade, porque a mulher, para o homem, acaba virando um pedaço de carne, em vez de ser uma pessoa. Pessoa que você quer conhecer, que você quer cuidar, que você quer amar. Mas as pessoas não estão vendo mais assim. As mulheres também, muitas vezes, vendo agora os homens como um pedaço de carne também, que quer apenas saborear, que quer apenas ter aquela experiência momentânea e depois joga fora, né? E aí, com isso, as pessoas estão perdendo a oportunidade de se conhecer, a oportunidade de viver o verdadeiro amor, né? O amor que é a busca da felicidade do outro, não da sua felicidade. Então é impressionante como a gente vê relacionamentos sendo desfeitos por causa disso, porque cada um quer buscar o seu lado, a sua felicidade. E assim o amor não funciona. O amor que funciona é o amor da Bíblia, que explica pra gente que a gente deve lutar pela felicidade do outro. Veja, imagine, marido e mulher, namorado e namorada, noivo e noiva. Se um buscar a felicidade do outro, imagina que bênção vai ser esse relacionamento, não é? Você vai acabar sendo muito mais feliz do que hoje, com essa busca somente da sua própria felicidade e o outro que se exploda, né? Quer dizer, o outro que fique para lá. Então, para vocês terem uma ideia como isso é importante na Bíblia, nós vamos começar, nós terminamos aí o capítulo 6, vamos começar agora o capítulo 7, e Paulo vai falar exatamente sobre o casamento. Veja só, diz assim a Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher, mas, por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa, e cada mulher o seu próprio marido. Verso 3. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com o seu marido. Olha aí. O que são deveres conjugais? São justamente os deveres de que é necessário que haja entre o casal que é casado, não é? Por isso que é obrigações conjugais do casal casado. É necessário que haja intimidade sexual com frequência. É algo que o marido deve à esposa e a esposa deve ao marido. E aqui, veja que surpresa, né? Talvez você não soubesse que a Bíblia tratava desse assunto, mas trata. E a Bíblia não é contra o sexo, não, de jeito nenhum. A Bíblia é a favor do sexo no casamento, de um casal que decidiu se comprometer, porque o sexo, queridos, é uma aliança que você faz com a outra pessoa. Mesmo que você não acredite que é feita a aliança é feita. Não depende de você acreditar. Então, se você tem intimidade sexual com várias pessoas diferentes, você está fazendo aliança e quebrando aliança com várias pessoas. Isso aí deixa você também vulnerável, com uma brecha aberta, né, para que o inimigo possa tocar na sua vida e não lhe traz felicidade. Afinal de contas, relacionamento sem compromisso é uma grande mentira. As pessoas ficam rindo, achando graça, achando bom, mas no fundo, o que queriam é alguém onde pudessem recostar a cabeça no ombro, confessar suas fraquezas, né? Obter apoio, um amor verdadeiro e não apenas ser enxergado como um pedaço de carne, né? Veja como o negócio é sério aqui na Bíblia. No versículo 4, né? 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 4, Paulo continua dizendo: a mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Olha aí, atenção mulheres, você que é casada, você não tem mais autoridade sobre o seu corpo, mas sim o marido. Olha que coisa bonita. Aí se você está com raiva, mulher, veja o que Paulo segue dizendo. Continuando aqui, da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo.
mas sim a mulher. Olha aí. Quer dizer, quem manda no corpo da mulher é o marido. Quem manda no corpo do marido é a mulher. Os dois agora se pertencem, né? Por isso Paulo diz no versículo 5, não se recusem um ao outro. Quer dizer, não se recusem a ter intimidade sexual. Isso é um problema grave nos casamentos. Às vezes o homem ou a mulher ficam distraídos com as preocupações do dia a dia e esquecem de se comportar como um casal que precisa ter a intimidade sexual frequentemente. Então não deve se recusar. Hoje eu não quero não, porque eu estou preocupada. O homem, hoje eu não quero não, porque eu estou aperreado. Não. Olha o que Paulo diz aqui no verso 5. Não se recusem um ao outro, exceto, quer dizer, menos por mútuo consentimento, ou seja, exceto se os dois concordarem, e durante certo tempo, quer dizer, não durante muito tempo, para se dedicarem à oração. Quer dizer, só pode o marido se privar da mulher e a mulher se privar do marido se for por um bom motivo, por um pouco tempo, para se dedicar à oração, para fazer um jejum, só por isso. E Paulo diz, olha, depois unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Olha aí como é importante, mulher, você procurar o seu esposo. Como é importante, homem, você procurar a sua mulher. Porque se vocês ficarem muito tempo longe um do outro, sem intimidade, o que vai acontecer? Você está lançando o seu companheiro, a sua companheira, na tentação, né? Você está ajudando o pecado a trabalhar na vida do seu companheiro, da sua companheira, porque você não quer saber da intimidade. Fica distante, fica longe. Como é que pode, né? Uma coisa dessa. E aí Paulo segue dizendo, verso 6, digo isso como concessão e não como mandamento. Aí Paulo faz um comentário aqui, gostaria que todos os homens fossem como eu. Porque Paulo escolheu não se casar, escolheu servir só a Deus. Mas aí ele diz, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus. Olha aí. Um de um modo, outro de outro. Então, ele está reconhecendo aqui que os homens não precisam ser iguais a ele, né? Porque Deus derramou nele essa missão, esse chamado, para ele servir só a Deus. Mas outros homens não. Por exemplo, o apóstolo Pedro tinha lá sua esposa, né? Porque em um dos relatos, Jesus chega na casa de Pedro e a Bíblia diz que a sogra de Pedro estava com febre. Jesus foi lá, orou, repreendeu a febre e a febre foi embora. Então repare que Pedro, se ele tinha sogra, ele tinha esposa, né? O apóstolo Pedro. Então não tem problema se casar, a gente vai ver isso quando Paulo estiver ensinando ao jovem pastor Timóteo quais são as características que tem que ter um bom pastor, um bom bispo. E aí ele vai dizer que seja homem de uma mulher só, né? Então, o casamento é importante. Aí Paulo segue dizendo, no verso 8, 1 Coríntios 7, versículo 8. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu. Sem casar, né? Verso 9. Mas, olha ele completando aí. Se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. Tá vendo? Importante isso, né? Realizar aí o casamento. Verso 10. Aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor. Olha o mandamento do Senhor para os casados. Que a esposa não se separe do seu marido. Tá vendo? Não. A recomendação, mandamento de Deus é que o casal não se separe, a esposa não se separe do seu marido. Verso 11. Mas, se o fizer, que
que permaneça sem se casar, ou então reconcilie-se com seu marido, e o marido não se divorcie da sua mulher. Então está aqui o apóstolo Paulo ensinando. A gente viu isso quando passou pelo ensino do divórcio, né, nos evangelhos. A gente viu Jesus ensinando, né, que Deus não se agrada que a pessoa se separe. Agora, se for por adultério, pode se separar, porém, a palavra de Deus diz que depois, se você já se casou em Cristo, em Jesus, e você apresentou essa aliança a Deus e é um casamento de verdade, então você pode se separar caso haja adultério, mas não deve se casar com outra pessoa segundo a Bíblia, porque a pessoa fica ligada ao esposo e à esposa enquanto ele ou ela vivem, né? E aqui no verso 12 diz assim: aos outros eu mesmo digo isso, não o Senhor. Paulo dizendo: se um irmão tem mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. Olha aí. Quer dizer, a pessoa se converteu a Jesus, o marido, e a mulher não. Então o que Paulo diz? Não se divorcie dela. Vá orando por ela, vá cuidando dela. Verso 13. E o contrário agora. E se uma mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Pois, verso 14, pois o marido descrente é santificado por meio da mulher. Santificado é o quê? Separado do pecado, né? E a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos, separados do pecado. Então tá aí a importância de você que é de Jesus ser luz na sua casa, né? Você é importante que você seja luz para que você possa santificar o seu companheiro, o seu esposo, a sua esposa, não é? Então isso é muito, muito, muito importante, né? E aí é interessante porque logo em seguida Paulo vai falar da separação se acontecer nesse casal. Ele diz assim no verso 15: todavia, quer dizer, mas, porém, todavia, contudo, né? Se o descrente separar-se, que se separe. Quer dizer, a mulher tem um marido que não é crente, o marido quer se separar, vamos embora, aí vá. Paulo segue: em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão. Olha aí. Deus nos chamou para vivermos em paz. Muito importante essa palavra, né? Quer dizer, se a parte que não crê em Deus for embora, então que vá. E aí Paulo diz, nesses casos, o irmão ou a irmã que é de Jesus não fica debaixo da servidão ligada a esse casamento, né? E aí segue a Bíblia: Deus nos chamou para vivermos em paz. Verso 16: você, mulher, como sabe se salvará seu marido? Pergunta aí o Paulo, né? Segue: ou você, marido, como sabe se salvará sua mulher? Verso 17: entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Esta é a minha ordem para todas as igrejas, diz aí o apóstolo Paulo. Verso 18: foi alguém chamado sendo já circunciso, já tendo feito a circuncisão, né? Não desfaça a sua circuncisão. Foi alguém chamado sendo incircunciso, quer dizer, não tinha feito a circuncisão, não se circuncide, diz aqui o apóstolo Paulo. Verso 19: a circuncisão não significa nada, e a incircuncisão também nada é. O que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Glória a Deus. Quer dizer, depois que Jesus veio, fez uma nova aliança com os homens, né? Circuncisão já não representa nada. Verso 20: cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus.
Foi você chamado sendo escravo? Não se incomode com isso. Mas se você puder conseguir a liberdade, consiga-a. Pois aquele que, sendo escravo, foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre, quando foi chamado, é escravo de Cristo. Olha que comparação bonita, né? Quem conheceu Jesus e se entregou sendo escravo, naquela época tinha escravos. Então a pessoa se libertou. Em Cristo a pessoa é livre, né? Já quem é um homem livre e aceitou Jesus, resolveu entregar o governo de sua vida a Ele, passou a ser então um bom escravo do Senhor Jesus, né? Quer dizer, passou a ser dirigido por Jesus, né? Que coisa boa isso. Verso 23, Paulo diz: vocês foram comprados por alto preço, o sangue de Jesus, né? Não se tornem escravos de homens. 24, irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Então, que bacana isso aqui, né? Muito bom. Então, com isso, queridos, a gente avançou um bocado aqui no capítulo 7, né? 1 Coríntios, capítulo 7, fomos até o versículo 24. Vamos aqui parar por hoje, né? Que já é bastante coisa para você refletir. Eu queria aproveitar e orar pela sua vida nesse propósito aí, de que você realmente entregue o seu corpo para Jesus também, que o seu corpo possa glorificar a Deus e não servir a pornografia, né? As coisas desse mundo. Vamos orar. Feche os seus olhinhos, Pai querido. No nome de Jesus, eu sei, Pai, das tentações que os seres humanos passam. Sei que esses ouvintes estão agora pensando como é difícil resistir a essas tentações. Mas eu sei, Pai, que se a pessoa pedir ao Senhor o apoio, a fortaleza, o Senhor vem. O Senhor vem para dentro de nós e faz a obra na nossa vida, nos ajudando, Pai, a resistirmos à tentação. Por isso o Senhor é maravilhoso e nós te glorificamos, Pai. Ajuda, Senhor, cada ouvinte que está nos acompanhando a vencer essa tentação, a vencer esse desejo de viver conforme o mundo, Pai. Derrama da tua santidade nessa vida, Senhor. Faz essa obra, Pai, em nome de Jesus. Se você concorda, ouvinte, diga aí amém e diga graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Meus queridos ouvintes, hoje é quarta-feira, hein? Não esqueça, amanhã, quinta-feira, nós estaremos aí juntos, né, pessoalmente, às 8 da noite, ali no bairro do Arruda, tá bom? Presta atenção aqui no endereço que vai passar já já e também na forma de ouvir os nossos programas na internet, tá bom? Então, um abraço carinhoso a cada um de vocês, fiquem na paz de Jesus e até o próximo programa. Tchau, tchau! Ouça este e outros áudios do programa Aprendendo a Palavra na fanpage do Facebook Ministério Evangélico de Ensino Bíblico ou acesse Ministério Evangélico de Ensino Bíblico.blogspot.com.br. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta ao meio-dia, aqui na Renovação FM. E às quintas, 8 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, segunda rua à direita após o Estádio do Arruda, sentido subúrbio. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito. Informações 986291752. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. O Ministério Evangélico de Ensino Bíblico apresentou Aprendendo a Palavra, com o pastor Gilberto Costa e a missionária Fátima Coimbra.